Vamos lá com as notícias direto dos bastidores do poder, lá em Brasília. Conexão Brasília com Genésio Júnior. Tá aqui, ó, Genésio Júnior já ao vivo, lá de Brasília. Antes de chamar o Genésio, só reforçar o convite para você que nos acompanha. No quadro Política do Dia, daqui a pouco, nós vamos mostrar para você que nos acompanha em todo o Piauí, que a política no Estado, ela começa a entrar na fase da dança, na fase da música. E as atrações musicais têm gostos variados, né? Tem aqueles que gostam do tradicional arrocha, né? Aquele arrocha, que é aquela música agarradinha, o tipo forró, tem coreografia, mas tem também, para todos os gostos, como eu disse, tem a apresentação também da banda Queen, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, em plena Frei Serafim, em Teresina. Fred Mercury na Frei Serafim, em Teresina. Daqui a pouco se acompanha no Jornal de News. O Genésio está sorrindo ali. Rapaz, campanha dá de tudo. Genésio, eu vou dizer para você, o que não ocorreu numa campanha eleitoral não aparece mais em lugar nenhum. Boa tarde, seja bem-vindo, meu querido. Um prazer. Prazer, Douglas. Um prazer falar com você, com todos os seus telespectadores, com todos aqueles que estão conectados com a gente. Ah, Douglas, eu adoro a eleição. Eu costumo brincar, Douglas, e você que é um quadro experiente, sabe que nas eleições a sociedade se expõe, né? Se coloca à mostra, e é uma bela oportunidade para as camadas populares da nossa sociedade se apresentarem, né? Dizerem o que querem. Inclusive, a gente costuma dizer que é bom que tenha sempre a eleição, porque só assim os bacanas vão ouvir o que o povão pensa. É verdade, tem razão. Olha só, tá no vídeo aí o endereço do site Política Real, é o www.politicareal.com.br. Tem o Genésio Júnior, tem vários outros jornalistas, colunistas, você encontra lá a cobertura de todos os bastidores do poder. Palácio Planalto, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, tudo. Com vídeos, podcast Genésio, que vai para mais de 150 rádios no Brasil inteiro. Tem também vídeos, é um site completo sobre política, mas aí você tem realmente a abordagem daquilo que de fato interessa ao internauta. Não tem essa perca de tempo, você lê, não. São jornalistas experientes, jornalistas que já têm muita vivência na área política e que apresentam a você através do politicareal.com.br o que acontece mais importante no Brasil. Estou ouvindo. Na nossa conversa aqui, eu e o Genésio, nós vamos começar falando do seguinte: a agenda internacional foi acertada e sua implicação nas campanhas nos estados. Genésio Júnior. Douglas, olha, acabou de sair uma decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o chamado TSE, né? Nesse sentido, Douglas, pelo jeito acabou sendo meio que um tiro na água, né? Era para ter rendido boas imagens para o presidente Bolsonaro, e isso muito provavelmente geraria uma repercussão nos estados, né? Porque tem candidatos nos estados que têm dificuldade em apresentar o presidente Bolsonaro, mesmo fazendo parte da coligação. E as imagens eram boas, né? Imagina só o presidente Bolsonaro, que é sempre meio que acusado de ter dificuldade na relação com as mulheres, aparecer no funeral de uma das maiores referências do poder feminino no planeta no século XX, né? Então seria bom, muito bom. E agora acabou de sair, Douglas, uma decisão do plenário, por unanimidade, viu, do Tribunal Superior Eleitoral, impedindo que o presidente Bolsonaro use as imagens daquele final de semana, né, entre o dia 18 e o dia 19, em que o presidente Bolsonaro participou do funeral da rainha Elizabeth II. O plenário acatou uma liminar que foi concedida também de ontem para hoje, do ministro Benedito Gonçalves, que é o corregedor eleitoral. Então, por aí você tem uma ideia de como foi complicado para o presidente Bolsonaro esses eventos em que ele participou, essa chamada agenda internacional que ele decidiu cumprir entre o dia 18, 19 e ontem, né? Então, na verdade, acabou sendo meio que complicado, viu, Douglas? Eu acho que seria bom
Inclusive, nós temos candidatos, inclusive aí do próprio Piauí, né, que são alinhados ao presidente Bolsonaro, que têm dificuldades de lidar com a imagem do presidente. E esses eventos, né, esses eventos internacionais poderiam render bastante. Infelizmente, não é o que a gente está vendo. Genésio, ainda sobre sucessão presidencial. A gente falou muito aqui no Conexão Brasília sobre as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro, e aí a gente até conversava assim: bom, adotou agora essas medidas, ou seja, o pacote foi lançado agora, vamos esperar uns dias para que as pesquisas possam captar, não é, o resultado dessas medidas. Aí eu pergunto a você, acabou o pacote de bondades? Quer dizer, as mudanças que foram proporcionadas pelo pacote de bondades, o fator economia, por exemplo, pode ainda mudar a eleição? Douglas, olha, sinceramente, nós que estamos há muito tempo nisso, a gente achava, bem, para lembrar uma frase do famoso poeta Noel Rosa, né? Quem acha muito acaba se perdendo, viu, Douglas? Eu pensava que esse festival de dinheiro que foi liberado do início de agosto para cá, né? O primeiro pagamento foi feito no dia 9 de agosto, durante o mês de agosto, só de auxílio emergencial foi R$ 1.200 para cada família, e foi antecipado agora o pagamento de setembro. Eu imaginava, Douglas, que as camadas mais populares, que estão vivendo muita dificuldade, todo mundo está vivendo, né? Eu, você, todo mundo está com dificuldade no supermercado, né? E a gente imaginava que essas pessoas iriam meio que ficar gratas ao presidente Bolsonaro e ao governo federal, nesse momento em que também baixou a inflação de alguns produtos, basicamente alguns produtos que ainda não dá para encher barriga, né? Que é gasolina e agora há pouco diesel, também foi o caso do gás, mas infelizmente as pessoas não viram assim, né? Todas as pesquisas, não é uma, não é duas, não é três, são todas, elas estão mostrando que essas camadas mais populares não reconheceram esse lado bom do governo Bolsonaro em liberar esses recursos em meio a essa dificuldade, essa carestia que nós estamos vivendo. Foi muito estranho, eu sinceramente achava, Douglas, que isso poderia ter uma repercussão considerável em apoio popular ao presidente Bolsonaro, mas infelizmente a gente não tem visto isso. Todas as pesquisas, né? Não tem nenhuma que a gente possa ver, não, melhorou aqui, melhorou acolá. Ou seja, a dúvida é saber o que é que pode ser feito, Douglas, nesses 10 dias, para que a sociedade fique mais grata ao governo Bolsonaro e possa reverter esses votos. A gente está em dúvida, viu, Douglas? A maioria das pesquisas que têm sido divulgadas, e as pesquisas, as considerações que têm sido feitas pelos especialistas, cientistas políticos, né, é de que meio que esgotou, né, que a questão econômica não renderia mais. Mas a questão é o seguinte, Douglas, nós teremos 2 turnos, tudo indica que nós deveremos ter 2 turnos na eleição presidencial, né? A gente fica imaginando, com mais 30 dias, será que as pessoas mudariam a sua opinião? Então é uma dúvida, né? Em 2020, quando veio aquele pacote para atender as pessoas no auge da pandemia, 2 meses depois do início dos pagamentos, a gente percebeu que o presidente Bolsonaro aumentou muito a sua popularidade comparado aos números anteriores. Então a questão é o seguinte, Douglas, para o presidente Bolsonaro, era bom que a eleição só terminasse em novembro, né? Porque aí juntava mais ou menos uma expectativa de que a coisa modificasse. Mas, infelizmente, para o governo, ninguém sabe se as pessoas vão mudar de opinião. Tem muita gente criticando, especialmente no grupo mais ligado ao nosso ministro Ciro Nogueira, né, que é o piauiense aí poderoso na Casa Civil. Tem muita gente ligada a ele, transpirando para nós da imprensa, de que ele está chateado com a equipe econômica. Ele achava que a equipe econômica poderia entregar mais, né? Bem, vamos ver se o ministro Ciro Nogueira consegue dar um jeitinho para que Paulo Guedes apresente alguma coisa a mais nesses 10 dias. Mas está difícil, viu? Vamos falar aqui, daqui a pouco o deputado Luiz Brandão está aqui no estúdio, já nós vamos conversar com ele, deputado Luiz Brandão, que é do Progressistas, candidato à reeleição, já a gente conversa com ele. O Genésio está ao vivo de Brasília, trazendo as informações nacionais. Genésio, a questão do voto útil, voto envergonhado, a pergunta a gente vê com muita frequência isso ocorrer em nível nacional. Agora, nos estados, há expectativa de que isso aconteça também? Douglas, há expectativa sim, especialmente desse fato novo, agora que é o chamado voto envergonhado, né, Douglas?
Tem gente, Douglas, que não quer dizer publicamente que vota ou em Bolsonaro ou em Lula, né? Por exemplo, aí no Nordeste, onde o presidente Lula tem um apoio maior, segundo todas as pesquisas. Será que todo mundo que diz que vota no presidente Lula, no fundo, não gostaria de dizer, não, eu vou votar lá no doido, lá no Bolsonaro? Ou então alguém que, na verdade, está dizendo que vota hoje no presidente Bolsonaro, especialmente em outros estados, né? Minas Gerais, São Paulo, que está dizendo que vota no presidente Bolsonaro, mas está meio arrependido e não está querendo dizer para os amigos que mudou de opinião e quer votar no Lula. Bem, essa é uma dúvida que surgiu e tem sido colocada com muita qualidade, que está deixando nós jornalistas muito atentos. São as declarações do presidente do IPESP, né, Lavareda. Ele tem dito que as pesquisas que são feitas por telefone têm um resultado diferente das pesquisas que são feitas presencialmente. Ele diz, Douglas, que o seguinte, que as pessoas, quando estão sozinhas no telefone, são questionadas sobre o processo eleitoral, elas ficam mais à vontade de dizer que podem votar no presidente Bolsonaro. Enquanto quando elas estão em locais públicos, que são as chamadas pesquisas presenciais, ao lado de algumas pessoas, elas acabam dando declarações mais favoráveis ao presidente Lula, especialmente as mulheres, né? Então existe essa dúvida. Por outro lado, Felipe Nunes, que é o cientista político responsável pelo Quest Pesquisas, né, que é um instituto que surgiu agora, inclusive financiado por bancos, né, pelo grupo de investimento Genial, que atende a vários bancos aí no mercado, ele tem dito que ele não tem percebido isso. E ele também faz pesquisa por telefone. Ele diz que, na verdade, não existe essa história. E se existir, ele entende que é pelo outro sentido, né? De que seriam pessoas mais favoráveis ao ex-presidente Lula. Então, Douglas, nós estamos agora com um novo fator para desequilibrar o processo, né? É aquela chamada história do voto envergonhado. Gente que diz que vota num, mas, na verdade, quer votar no outro. Imagina só, você conhece alguém assim, Douglas? Mas eu conheço vários aqui no estado do Piauí, mas só é um não, Genésio, são vários aqui, viu? Olha, você que está nos acompanhando, está aí o endereço do site do Genésio, de vários jornalistas de Brasília, www.politicareal.com.br. Você acessa a qualquer hora do dia para você ficar muito bem informado sobre os bastidores do poder na capital federal. Genésio, meu querido, um grande abraço. A gente se reencontra na quinta-feira de novo, aí já pertinho da eleição, hein? Pertinho da eleição do processo eleitoral. Um grande abraço. Grande abraço a todos. A gente volta na próxima quinta-feira com Conexão Brasília.